paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus por Jesus Cristo, glória a Deus por Jesus Cristo, meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida, amém? Por que devemos ser santos? Porque o Deus a quem servimos é santo, 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 amém? Lá em Levítico 19:2 está escrito: sejam santos porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Sejam santos porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Levítico 19:2. Como filho de Deus, aqueles que creem em Jesus são filhos de Deus. O mundo diz uma grande mentira que todos são filhos de Deus. Somos criaturas, criados por Deus. A Bíblia fala que Deus nos deu o poder de nos tornarmos filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Todos aqueles que creem em Jesus são filhos de Deus. Quem não crê em Jesus continua sendo criatura. Então, como filho de Deus, nós temos que ter a identidade do Pai Celestial. O Deus de amor e justiça. O Deus que é santo, soberano. O Deus que é onipotente. O todo poder está nas mãos dele. O Deus que é onisciente. Ele conhece todas as coisas. E o Deus que é onipresente, que está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Amém? O Deus que é onisciente, que conhece todas as coisas, ele sabia que nós iríamos pecar. A Bíblia fala que antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus foi entregue. Antes do Senhor criar os céus e a terra, antes do Senhor criar o homem e a mulher, Adão e Eva, ele sabia que a desobediência ia entrar no mundo, que o pecado ia entrar e com ela a morte. Mas mesmo assim ele escolheu nos amar. O próprio Deus, ele providenciou o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Em João 3,16 está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Está lá em João 3,16. Glória a Deus por isso. E lá em Romanos 12:1 está escrito: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Glória a Deus. A palavra de Deus fala que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E o melhor lugar para estarmos é no centro da vontade de Deus. Apesar de sermos humanos, de sermos falhos, limitados, peregrinos, passageiros nessa terra, o próprio Deus escolheu nos amar. Pela desobediência de um único homem, Adão, o pecado entrou no mundo e com ela a morte. Mas a Bíblia fala que pela obediência de um único homem, Jesus Cristo, nós somos reconciliados com o Criador. E a Bíblia fala que o último inimigo a ser vencido por Jesus é a morte. Onde está a tua vitória, a morte? Jesus ressuscitou. A Bíblia fala que todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Mas reconciliados com Ele, gratuitamente, mediante a fé em Jesus Cristo. Amém? Nós devemos nos santificar. O processo de santificação faz parte de quem é cristão verdadeiro. O processo de santificação faz parte de quem é cristão verdadeiro, genuíno, trigo, remanescente, aqueles que de fato amam Jesus Cristo. Pois Jesus fala, aqueles que me obedecem são aqueles que me amam de fato. Aqueles que guardam os mandamentos do Senhor e colocam em prática, esses são os que amam Jesus de fato. O que Tiago nos ensina? O que Tiago nos fala? Não sejam apenas ouvintes da palavra de Deus. Sejam praticantes. Pois aqueles que ouvem a palavra de Deus e não colocam em prática, enganam a si mesmo. Nós vamos pecar? Vamos. Herdamos a natureza pecaminosa de Adão. O verdadeiro cristão, quem ama Jesus, quem ama a Bíblia é a palavra de Deus, não vive na prática do pecado. A Bíblia é a palavra de Deus. Homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram as Escrituras Sagradas. Nós temos que estudar a palavra do Senhor.
Nós temos que estar em oração. A oração é ter um relacionamento com Deus, é falar com Deus e ouvir o que Ele tem nos dizer. É um relacionamento. Nós temos que estudar as Escrituras Sagradas. Sede santos porque eu sou santo. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. E uma das virtudes daqueles que amam Jesus de fato é ter o fruto, né, do Espírito. Né? Frutos não, é fruto. Falei errado. Eita, agora é o fruto do Espírito. Então aqui fala sobre as obras da carne, são aqueles que não temem o Senhor, que não conhecem e reconhecem Jesus Cristo. Ora, as obras da carne está lá em Gálatas, capítulo 5. Vou ler aqui o versículo 19 ao 26. Gálatas 5, versículo 19 ao 26. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Então, aqueles que amam Jesus têm o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Nós temos que ver aqui quais são, né, o fruto do Espírito. Quais são os frutos, né? Frutos não, o fruto do Espírito que nós temos, né, que nos entregar ao Senhor, porque o Senhor é o oleiro, nós somos vasos nas mãos dele, deixar, né, o Senhor nos moldar para que tenhamos, né, em nossa vida o fruto do Espírito. Tem alguns que nós vamos conseguir, né, com mais facilidade, e outros nós temos que nos entregar ao Senhor, ser moldados por ele, para que possamos, de fato, termos todos o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito faz parte de quem é cristão, verdadeiro e genuíno. Amém? Com a graça de Jesus, tem misericórdia do Senhor, nos deixando ser moldados por ele. O ouro, para ser purificado, passa pelo fogo. Aí, pela graça do Senhor, nós vamos conseguir termos o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? E orem pela minha vida, em nome de Jesus, amém? Eu peço a vocês, orem pela minha vida. Eu preciso, necessito das suas orações. Glória a Deus por Jesus Cristo.